Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. Quando eu viro a câmera assim, né? Quando eu viro o cenário, vocês sabem que eu estou gravando à noite. Não consegui gravar durante o dia, então eu tive que fazer essa pequena adaptação. O livro de hoje não é comum aparecer, esse tema, né? Esse tipo de livro não é comum aparecer no canal, né? Nesse um ano que eu estou aqui trazendo conteúdos, talvez esse seja o primeiro tipo de livro, né? Desse tema que eu trago no canal. Mas é um livro que eu já li há bastante tempo e eu acho que ele faz todo sentido dentro do contexto de sociedade que a gente está vivendo. A resenha, né? E até porque, né, o Brasil da forma como ele está hoje e o mercado editorial da forma como ele está, eu acho que esse tipo de livro é um dos que mais vende. E talvez por isso seja interessante trazer a percepção desse livro, que eu li há um tempo já, mas eu acho bom conversar sobre ele porque ele faz sentido em algumas coisas. Então, né, se inscreva no canal, joinha, compartilha, aquela história toda, né? O livro é esse aqui, ó, Poder do Hábito, né? E aí vocês vão olhar para o livro e pensar assim, meu Deus, o Rodrigo leu O Poder do Hábito. Pois é, isso aqui é mais ou menos como aquele livro, lembra Os Minutos de Sabedoria, aquele livrinho pequenininho, né? Que eu vou deixar a foto aqui, que todo mundo conhece aquele livro, né? Todo mundo, em algum momento da sua vida, já viu ou já leu Os Minutos de Sabedoria, que deve ser um livro de cabeceira da avó da gente, né? É que nem o quadro da Santa Ceia, né? Toda avó tem um daqueles quadros, né? Pois então. Vamos lá, O Poder do Hábito eu ganhei, né? E eu tenho ele há bastante tempo já, né? E, enfim, ganhei esse livro de aniversário. E, cara, eu confesso para vocês que esse tipo de livro, meio mindset, meio, sabe, não é muito a minha pegada, né? Não é muito o meu estilo de livro, mas, né, por que não, né? Então peguei o livro para ler. E o livro é dividido em basicamente 3 momentos muito específicos, tá? Ele fala mais num primeiro momento, né, a primeira metade do livro, os primeiros 30% do livro são resumidos no o que são hábitos, no segundo, o que desencadeia os hábitos, e no terceiro, como se desfazer dos hábitos. Basicamente, são esses 3 momentos que o livro se passa. Ele é escrito pelo jornalista Charles Hicks, que é um cara que ganhou o Pulitzer, né? Ganhou o Pulitzer inclusive por esse livro, né? Muito famoso nos Estados Unidos e tal. E, gente, vou dizer uma coisa para vocês, faz todo sentido, né? Ele fez um trabalho de pesquisa muito bom em cima do tema desse livro, tá? Porque, assim, ó, dentro do que a gente vive hoje, sabe? Existem alguns questionamentos que são trazidos por ele dentro do livro que fazem todo sentido, sabe? Vocês já pararam para se perguntar certas coisas muito simples que vocês fazem, como, por exemplo, por que vocês levantam de manhã para escovar os dentes? Qual é a primeira coisa que vocês fazem? Quais são os hábitos que vocês têm e quais são os hábitos que vocês têm que são nocivos a vocês e por que vocês o fazem? São essas as questões que o livro traz. E eu acho interessante trazer isso, principalmente agora nesse momento de pandemia que a gente está passando, onde a gente começa a questionar muito isso, né? Onde a gente começa a perceber que tem certas coisas que elas são interessantes de ser trazidas, sabe? Por exemplo, o hábito de escovar os dentes, que seria um hábito fundamental. Hoje a gente sabe que o hábito de escovar os dentes é um hábito fundamental para a saúde dental, aquela história toda. Mas quando ele foi instituído, né, pela sociedade, né, no pós-guerra, aquela história toda, não era comum para as pessoas escovarem os dentes. Mas parte do princípio que existe toda uma indústria por trás da escovação de dentes. Porque o que escova, né, o que salva os dentes não são as pastas dentais, né? Não é o creme dental, e sim a escovação. Então, se tu acordar pela manhã e tu não usar o creme dental, não vai fazer diferença dentro da higiene bucal. Porque o creme dental, na verdade, ele te dá a sensação de limpeza da tua boca. Certo? Isso é uma coisa que fica explicada aqui dentro do Poder do Hábito, que ele diz por quê. Porque o cérebro precisa entender que existe a limpeza e a pasta dental, o creme dental vai te dar essa sensação. Então existem diversos gatilhos, diversas coisas que a nossa mente vai criando em função de tudo isso que está acontecendo na nossa volta, de todas as coisas que vão surgindo, cheiros, sabores, cores, os estímulos da nossa mente, os estímulos das coisas que estão na nossa volta, são gatilhos de prazeres. E os hábitos nada mais são do que coisas que o cérebro não quer se preocupar. Simples assim. Então, se tu tem um hábito de manhã, por exemplo, qual é a primeira coisa que eu faço, por exemplo, de manhã quando eu levanto? A primeira coisa que eu faço quando eu levanto da cama é ligar minha cafeteira. É a primeira coisa que eu faço. Antes de ir até o banheiro,
eu vou até a cozinha e eu ligo a minha cafeteira. Enquanto o meu café está ficando pronto, eu vou fazer minha higiene. Simples. Porque depois que eu estiver pronto, com a minha higiene toda feita, tá, que eu estiver vestido, que eu vou até a cozinha, eu vou tomar a minha primeira xícara de café. E a partir dali meu dia começa. Que é quando eu vou tomar a minha primeira xícara de café. Porque o meu cérebro sabe que exatamente naquele momento ali meu dia começa. Apesar de eu já ter feito várias coisas antes, já ter me vestido, já ter escovado os dentes, já ter, sabe, feito várias coisas. Mas o meu dia começa prazeroso quando eu tomo a minha primeira xícara de café. Quer estragar meu dia? Eu acordar atrasado e não poder tomar a minha primeira xícara de café. Porque parece que o meu dia não começou. Mas o que é isso? É um hábito. Então tira fora esse hábito prazeroso da primeira xícara de café, não começa o dia. É ou não é? E é assim com todos nós. Só que aí vem aquela pergunta, qual é o hábito que se tem que é prazeroso e qual é o hábito que é nocivo? Então essas perguntas vão sendo respondidas no livro à medida que ele vai andando. Existem coisas que são boas, existem coisas que são positivas, existem coisas negativas dentro do livro, sim, existem coisas que fogem muito do nosso dia a dia, algumas coisas são positivas, outras tu consegue colocar, outras valem a pena fazer, outras não. E aí cabe a gente escolher o que vai fazer e o que não vai fazer. E algumas dessas situações aqui são muito plausíveis, algumas realmente, logo depois que eu li o livro, teve algumas situações muito interessantes que eu acabei realmente fazendo, elas realmente funcionam. E tem algumas situações que eu realmente coloquei em pauta, sabe? E até é interessante trazer esse ponto, porque assim, para quem é dono de empresa, para quem é empresário, ou para quem tem um negócio, é muito importante prestar atenção nisso. Ou para quem quer ter um negócio, sabe? Para quem quer ter funcionários, para quem quer comandar uma equipe, ou para quem comanda uma equipe. É muito importante prestar atenção aqui, sabe? Às vezes a gente vem com aquelas crenças já, sabe, do tipo de comandante que a gente é, sabe? Eu enxergo muito isso nas equipes, nas pessoas que comandam pessoas, sabe? Na maneira como tu lida com as pessoas, sabe? Existem certas coisas que tu precisa mudar. Tem pessoas que não vão mudar, sabe? Tem pessoas que simplesmente não vão mudar. E não há nada que tu vá fazer. Tu pode tentar fazer diversas coisas e não interessa o tamanho da liberdade que tu tenha dentro da empresa que tu trabalha. Não importa, elas não vão mudar. Não adianta, sabe? Então esquece. Não tenta, porque não te compete aquilo e talvez é tu que está no lugar errado, sabe? Que a empresa nunca vai entender ou nunca vai te dar liberdade suficiente para que tu consiga mudar aquela situação. Ponto. Isso é, às vezes, o que precisa é que tu saia dela, entende? Mas as empresas que estão realmente se adaptando para o mercado futuro, que estão entendendo as demandas, elas estão percebendo, ou já perceberam, né, as que estão na frente, perceberam que as pessoas fazem a empresa se transformar em alguma coisa maior. E é isso que esse livro especificamente aqui traz muito disso, sabe? A importância da equipe, a importância dos colaboradores, a importância do trabalho com as pessoas. Que você tem que ter uma equipe junta, uma equipe que trabalhe junto, uma equipe que esteja unida. Mesmo com as diferenças das pessoas, as pessoas precisam entender quem são os seus colaboradores. Os seus problemas pessoais acabam por fazer parte daquela empresa, independente. Porque existe muito aquele ditado que diz, os problemas pessoais ficam da porta para fora da empresa. Não é mais assim. As demandas sociais não estão mais fora da porta para fora da empresa, entende? As demandas sociais hoje estão dentro da empresa. Elas também fazem parte da história da empresa. De tudo. Então as empresas hoje, quem comanda, quem quer abrir uma empresa, quem quer abrir um negócio, ela precisa entender isso. Ela precisa entender as demandas sociais, as demandas pessoais dos seus colaboradores. Tu não precisa ser um psicólogo. Precisa saber ouvir. Precisa entender. Precisa perceber, o grande líder vai perceber isso. O grande comandante, né? A pessoa que quer ter o controle da sua equipe na mão, sabe? A reciprocidade da sua equipe na mão, vai perceber exatamente isso. Que para que tu consiga ter esse tipo de ajuda, né? Ter essa cosmovisão dos seus colaboradores. E sim, vai ter momentos que tu vai ter que trocar peças, vai ter momentos que tu vai ter que mudar peças de lugares, sabe? E tu tem que ter essa percepção, se tu for o comandante. E se tu for um subalterno, se tu for um empregado, tu tem que ter condição de se expressar com as pessoas que estão na tua volta. Então tudo isso está aqui dentro, sabe? Às vezes uma palavra colocada de uma maneira diferente vai mudar todo o jogo, todo o quadro. E são
sabe, rótulos, são coisas, são jeitos, são tudo maneiras que tu vai trabalhando em cima disso. E é um trabalho diário, sabe? É um trabalho diário, devagar, aos poucos, tu vai mudando isso, sabe? É muito interessante ler algumas coisas. Claro, gente, isso aqui não é aquelas lavagens cerebrais, né? É importante dizer isso, né? Não há um curso, não é um curso isso, sabe? Isso é uma literatura. Isso é uma literatura que tu pode agregar com o conhecimento que tu já tem, com a experiência de mercado que tu tem. É importante dizer isso, sabe? Não é um livro que tu vai comprar e tu vai te transformar num novo Bill Gates. Não, não é assim que funciona. Ok? É importante dizer isso porque tem pessoas suscetíveis e que estão procurando, através dos cursos que estão vendendo na internet aí, né? Enfim, coisas miraculosas para ficar milionário em questão de meses. Não é assim que funciona, né? Todos nós soubemos, né? Quem pensa um pouquinho, pelo menos eu acho que as pessoas que estão nesse canal aqui, sabe que a gente não fica milionário do dia para a noite. A gente planta pequenas sementes que vão se germinar durante vários anos. E é assim que eu acredito muito nisso, né? Então, a minha sugestão de literatura mais voltada para o mundo corporativo, mais voltada para trabalho em equipe, é esse aqui, O Poder do Hábito, que eu acho muito interessante dar uma conferida, tá? Deem uma olhada se vocês querem, de repente, entrar um pouco mais naquela situação, não tentem colocar tudo em prática, sabe? Isso aqui é uma literatura, eu levei vários meses para terminar isso aqui, sabe? Eu não li tudo de uma vez só. Fui lendo devagar, sabe? Fui colocando as coisas em prática, fui colocando certas situações, porque isso aqui é uma literatura cansativa, né? Isso é importante colocar, sabe? Isso não é um thriller de suspense que tu lê em 2 semanas. É uma literatura que tu vai colocando aos poucos, que tu vai degustando o que vai acontecendo e tu vai colocando, né, no teu dia a dia. Isso aqui eu levei mais de 6 meses para ler, tranquilamente mais de 6 meses. Li aí um capítulo, não concordo, sabe? Isso aqui já aconteceu comigo, mas eu não agi dessa maneira. Isso aqui é legal, fazer algumas anotações, sabe? Eu tenho para mim que esse tipo de literatura aqui, isso aqui, Dale Carnegie, essas outras coisas que tem nesses mindsets que tem, esses livros de autoajuda, esse tipo de coisa tu não pode entrar nisso porque daí é lavagem cerebral, sabe? Eu tenho para mim que isso aqui é expansão de conhecimento e isso vai aos poucos, vai devagar, tu vai degustando. São drops, sabe? Aos poucos. Tu vai indo e tu vai incluindo no teu conhecimento que tu já tem. Não vai apagar tudo que tu conhece para daí então depois tu colocar tudo isso aqui em prática, que não é, para mim, não funciona assim. Eu tenho um conhecimento que eu já venho adquirindo desde os 12 anos de idade, desde o primeiro emprego que eu tenho. E eu não vou apagar esse conhecimento que eu tenho já, porque né, são 30 anos de conhecimento em mercado de trabalho. Né? Desde lá. Eu não vou apagar 30 anos de conhecimento. Né? Então, eu vou incluir conhecimento. Eu vou somar, não apagar. Pelo menos é assim que eu penso. Então, se vocês quiserem dar uma conferida nisso aqui, acho bastante interessante dar uma olhada. Dê uma olhada em alguns textos que tem já, algumas inserções de alguns textos que tem aqui na internet. Vocês podem procurar no Google isso aqui. Tem uma história de um técnico de um time de futebol americano que ele relata nesse aqui, muito interessante, que mostra muito bem essa história do trabalho em equipe aqui, tá? Que essa aqui talvez seja a parte mais interessante do livro. Então fica aí a minha dica de livro Mindset. E pergunta do Rodrigão. Qual é o hábito mais prazeroso que vocês têm? Imaginem o dia de vocês, certo? E me digam aí nos comentários qual é o hábito que vocês consideram um hábito mais prazeroso de vocês. Que vocês chegam assim, que vocês esperam o dia, ou que vocês acordam de manhã, que é a coisa que vocês mais gostam de fazer. Me respondam aí nos comentários. E se você tiver mais alguma literatura desse tipo para sugerir aí nos comentários, por favor, sinta-se à vontade. O espaço é nosso e vamos debater. Muito obrigado pela oportunidade, sinta-se à vontade para comentar o que vocês quiserem aí, concordem ou discordem, estamos aí para isso. Forte abraço a todos.